O meu entrevistado de hoje assumiu como presidente do Corinthians pela primeira vez em 2007. Ele que nasceu em Limeira, interior de São Paulo, sincero, polêmico, mas acima de tudo corintiano de coração. Aqui do meu lado, o atual presidente do Corinthians, Andrei Sanches. Fala, presidente. Tudo bem, Maurício? Primeiro, parabéns pelos programas, né? A Band Esporte aí com esse sucesso todo. E estou aí disponível a responder tudo que perguntar. Tudo? Tudo, não tem problema. Dependendo de como vier a pergunta, vai a resposta. Boa! Então é assim, ó. A gente já vai começar querendo saber por que você saiu do Corinthians em 2011 e falou em alguns... não nas entrelinhas, eu acho que você deixou claro isso, que nunca mais seria presidente do Corinthians e decidiu voltar. Realmente eu falei várias vezes isso aí. Ser presidente do Corinthians além de ter o lado pessoal satisfatório, pela paixão que você tem pelo Corinthians, mas é muito pesado, é uma dedicação praticamente 20 horas por dia, né? E eu fiquei 4 anos e meio naquela primeira minha gestão e realmente eu pensava em nunca mais voltar. Continuaria corintiano, indo aos jogos, mas não ser executivo, ser presidente do clube. Mas infelizmente teve pelo meio do caminho aí o problema da Arena, que começou na minha administração. Houve uns percalços no meio do caminho, com a prefeitura, com o Sírio, alguns problemas que eu acho e que o único que pode tentar resolver sou eu, até por ter começado tudo. E por isso foi um dos grandes motivos, ou talvez o único motivo que eu voltei. A gente vai falar da Arena, a gente tentou fazer um cronograma aqui, mas eu queria voltar lá para essa primeira gestão. E você pegou o Corinthians em 2007, o Corinthians numa situação meio complicada. E aí, dali para frente, as coisas só melhoraram, vieram títulos, né? Até o título da Série B. E essa vinda do Ronaldo. Como é que foi essa ideia tua de... Dizem que você assinou um contrato no Guardanapo e trouxe o Ronaldo. Como é que foi isso daí? Eu trouxe não, né? O Ronaldo ninguém contrata, ele que escolhe, né? Mas realmente foi no Guardanapo, foi lá no Novo Mundo, no Hotel do Flamengo, lá no Novo Mundo. E realmente ele, por mil razões, ele escolheu o Corinthians. Talvez pela confiança em mim, pela sinceridade que eu tive com ele. Eu falei, o Corinthians não tem condições de fazer isso. Nós acabamos de subir da Série B, estamos com problemas gravíssimos de financeiros e com polícia na época, com tudo. Mas ele, talvez pela sinceridade, ele escolheu. E realmente, a partir da chegada do Ronaldo, foi um divisor de águas para o Corinthians. Porque, primeiro, que ninguém esperava, e segundo, ele chegou, todo mundo duvidando que ele fosse jogar, pensou que era só marketing, e realmente ele conseguiu ainda 2 títulos no Corinthians. E foi um cara, hoje pode falar, todo mundo só achava que era 96, 97 quilos, ele jogava com 103, 104 quilos. Então realmente o cara é um fenômeno, é parceiro do Corinthians até hoje, tudo que o Corinthians precisa ele está sempre disponível, sempre tentando ajudar. E é um cara que o Corinthians vai ser eternamente grato. Ele tem ainda participação nas relações de patrocínio até hoje? Não, o que ele faz é quando a gente quer alguma empresa, o Ronaldo tem a porta aberta no mundo. A gente usa ele, ou pede para ele, ou consulta ele, para a gente chegar em alguns contatos que a gente quer chegar. E realmente muitas vezes ele vai junto, muitas vezes ele participa, muitas vezes nem o Corinthians vai, ele vai sozinho, e ele sempre está disponível a ajudar o Corinthians. E desde essa reconstrução, dessa sua primeira gestão, até hoje, foram, se não me engano, 12 títulos, né? Contando todos, inclusive a Série B, é muito título, né? A gente até fez no programa semana passada o histórico dos times que mais ganharam títulos nos últimos anos. E o Corinthians está em primeiro disparado, né? Então, assim, teve um peso muito grande a vinda do Ronaldo e foi realmente um divisor de águas, mas teve a sua vinda e a sua gestão. Não, lógico que a minha gestão, junto com a diretoria, com os sócios do clube, com os torcedores, quando todo mundo rema pro mesmo... A direção é muito mais fácil. Naqueles anos, até pelo fundo do poço que nós tínhamos chegado a cair para a Série B, todo mundo remou para o mesmo caminho. E isso ajudou bastante. Mas eu acho que o grande mérito do Corinthians ter ganhado esse título todo não foi o Ronaldo, não foi eu, não foi... Foi a estrutura que foi montada aqui desde 2010, que nós inauguramos o CT. Porque o Corinthians até 2010 não tinha um CT de outros profissionais. E nós fizemos essa estrutura aqui, com a ajuda do Ronaldo, com a ajuda de todo mundo. E sim, a partir desse momento, realmente foi um diferencial para nós ganharmos o título. Você chegou a falar em fundo do poço, é engraçado você comentar isso, que o Corinthians estava na 2ª divisão no fundo do poço. Mas a 2ª divisão não é o fundo do poço, porque eu entrevistei também o Dr. Celso Barros, e o Fluminense estava na 3ª divisão quando ele entrou com a Unimed, e aí sim ele disse que era o fundo do poço. Poderia ter ficado pior, né? E vocês entraram e assumiram risco muito grande de reestruturar a marca e o time Corinthians, né? Nós fizemos O Corinthians, nos últimos 50 anos, tinha tido 3, 4 presidentes. E é difícil. Foi uma coisa muito fechada internamente, né? E nós, quando entramos, volto a repetir, até pelo fundo do poço que a gente estava, a gente abriu bastante o clube.
E fizemos coisas que na época eram inéditas no marketing, na administração, que hoje já andou bastante, não só com outros clubes, mas ainda estamos muito longe no marketing esportivo dos grandes clubes europeus. Então, para deixar claro, a sua primeira gestão foi de 4 anos e meio. É 1 ano e meio tampão que o seu Alberto renunciou, eu fiquei 1 ano e meio, aí teve minha eleição para 3 anos mais de mandato. Como estava o time, como estava o clube em 2007 e como estava o clube depois em 2011, quando você saiu? Qual foi a diferença? Quando eu peguei o Corinthians em 2007, faltavam 7 jogos para acabar o campeonato, que foi quando nós caímos, né? E no dia da apresentação do Mano Menezes, que a gente contratou o Mano, quando nós chegamos no vestiário, tinha 13 jogadores no vestiário. Lá no Parque São Jorge ainda, o vestiário tem lá 100 anos. Então era uma coisa muito difícil. O Mano ficou assustado, falei para ele, nós vamos mudar tudo isso aqui, começamos a trabalhar bastante. E eu peguei o Corinthians numa crise muito grande, não só tecnicamente, principalmente financeiramente, e pela imagem manchada que estava nas páginas policiais, justo ou injustamente, mas estava. Isso era muito complicado. E quando nós saímos em 2011, já saímos campeão brasileiro, com uma estrutura financeira e de estrutura física para o time de futebol muito melhor. Então, não vou falar que é o melhor, porque isso cada um tem a sua e cada um acha a sua melhor, né? Mas é uma estrutura a contento a todos os profissionais e isso ajuda bastante. Então, muito mérito, né, nessa vinda do Ronaldo e, obviamente, na sua gestão de reestruturar o Corinthians nesse primeiro mandato. Mas aí, em 2011, você decidiu sair, né? Não é que eu decidi sair, acabou meu mandato, né? E não tem reeleição no Corinthians. E quem implementou isso foi? Eu apoiei os conselheiros e os sócios a votarem a não ter reeleição. Não tem reeleição, mas você pode voltar, como você voltou depois de 3 anos. Não, eu voltei depois de 6, porque o estatuto antigo era depois de 2 mandatos. Então foi o Mário Gobi, depois o Roberto, e eu voltei agora. Mas agora é depois de 1 mandato só. Em relação ao Mário Gobi e o Roberto de Andrade, que foram presidentes quando você não estava aqui, como é que é a sua relação com eles? Muito boa. Nós começamos em 2004, 2005 a oposição dentro do Corinthians, a fazer o grupo Renovação e Transparência. São um dos líderes, eles são um dos líderes também desse grupo político. E me dou muito bem com ele, lógico. Quando eu saí, eles viram presidente, eu ainda tinha muita interferência aqui. Às vezes me metia até demais, mas sempre foi uma relação muito aberta, muito ampla, muito respeitosa. Mesmo eu achando eles errados, eles achando eu errado, sempre nos respeitamos e nos respeitamos até hoje. E naquela época era interessante que muita gente falava que você era o que dava as cartas. Você ainda mandava no Corinthians mesmo estando de fora. Só nas coisas ruins, né? Nas coisas boas ninguém falava. Mas não, lógico que eu tenho uma participação muito grande, até porque eu sou conselheiro vitalício, frequento o Corinthians há 50 anos, mas a decisão é de quem assina, quem tem a caneta. Eu posso dar minha opinião sim ou não, aberto, mas quem decide é o presidente. E eu sempre dei minha opinião, às vezes fui acatado, às vezes não fui, às vezes fiquei chateado porque não fizeram o que o Machei tinha que fazer, mas sempre em prol do Corinthians. Do Corinthians, só que eu achava que era pela direita, eles achavam que era para a esquerda, mas todo mundo sempre conversa até hoje, foi uma coisa, e o Corinthians está onde está hoje não é só por mérito mesmo, é mérito deles e mérito de todos que participaram desde 2007. É legal falar isso. Um assunto que a gente bateu bastante aqui e recebeu muitas perguntas, que a gente bota que vai te entrevistar, vem pergunta de tudo que é lado, né? Foi sobre o CT da base, que foi muito falado, que ia ficar pronto, que ficou pronto, que a base já está treinando. E recentemente a gente viu essa tragédia acontecendo no Flamengo, né, com justamente, né, a divisão de base. Você acha que o Flamengo é culpado nessa tragédia? E depois eu vou te perguntar sobre o CT. Não. A pessoa que culpou o Flamengo por essa tragédia é leviano, né? Eu acredito, eu pelo menos quero acreditar que ninguém faz seja container, que hoje em dia a gente container de primeiro mundo, cada um tem a sua concepção. Morrendo 10 crianças, eu acho que foi um acidente, foi uma tragédia, como bem diz. Lógico que o Flamengo é corresponsável, tem que arcar com todas as consequências, principalmente perante as famílias, mas não pode culpar, até porque 2 dias, 3 dias antes, toda a imprensa ia lá e só olhou já o CT do Flamengo. E depois da tragédia, é o pior do mundo. Então não era o melhor e também não é o pior. Agora foi uma fatalidade. Não tendo o alvará e tomando mais de 30 multas. Mas nesse país aqui, infelizmente, tá errado não ter o alvará. Mas quem é empresário, quem já foi fazer um alvará, sabe o que precisa. É complicadíssimo, é anos para tirar um alvará. Então, se nós pegarmos hoje muitos hospitais, muitas escolas, muitas prefeituras, não tem alvará. Deixa de realizar alguma coisa porque ainda não tem alvará. Não tem alvará. Mas não aconteceu nada, ninguém fala nada. Não teve um acidente, não teve nada. E quando tem acidente? Então tem que desburocratizar muito essas coisas para poder ser o mais rápido possível. A gente vai falar um pouco da política também, mas em relação ao CT da base, então, tem previsão de ficar pronto? A primeira parte agora, que é a parte administrativa, a fisioterapia,
a dos médicos, a academia, tudo isso aí está pronto agora em abril, até o final de abril. Aí em maio, junho começamos a segunda parte, que é os alojamentos. Até o final do ano, deste ano também estará pronto. E com certeza, o começo do ano de 2020 está 100% pronto o CT da base. Então, que é uma das falhas e um dos erros que nós cometemos também nos últimos anos de não ter feito já antecipadamente o CT da base. E agora vocês estão focados em... Inaugurar agora, em abril inaugura uma parte e até o final do ano 100% pronto. Entendi. Então vamos passando esse assunto, vamos para o assunto que você já até trouxe aqui à tona, Arena, né? O estádio Corinthians. Eu até ouvi numa entrevista sua que o estádio está no fair play. Estão investigando ainda e até hoje nada foi comprovado. A delação de uma pessoa quando fala, olha, ele roubou, é válida. Quando ele fala, ele não roubou, as pessoas ficam em dúvida. Então nós temos que saber o que nós vamos fazer nesse país. No estádio não teve corrupção nenhuma. Teve erros aqui, errou lá, lógico que teve. Agora não teve corrupção. O problema do estádio foi que a Prefeitura de São Paulo, no nome do prefeito Fernando Haddad, não cumpriu com aquilo que a Prefeitura tinha cumprido. E o Corinthians teve que pegar quase 250 milhões a mais no estádio. Então o Corinthians, na sua administração, ganhou um estádio? Não, não ganhou o estádio. Teoricamente, e depois veio a conta. Não ganhou. Antigamente, quando saiu o estádio, ganhou de graça presente do Lula, presente não sei de quem. Todo mundo falou isso. Depois de 4, 5 anos, pô, o Corinthians não tinha dinheiro para pagar. Não, mas não era de graça? Então, é difícil. O Corinthians vai pagar seu estádio. Estamos com dificuldade, estamos sofrendo nos anos, vamos sofrer mais alguns anos, mas o Corinthians vai pagar seu estádio. Nunca foi nada de graça. Mas para a gente deixar claro, então, nunca foi nada de graça. Quanto o Corinthians deve e exatamente para quem? O Corinthians deve realmente 400 milhões na época, que era o pré-Copa, para a Caixa BNDES, que hoje está em 470, 480 milhões, e tem, por não ter feito, a Prefeitura não ter comprado o CID, pela Prefeitura não ter liberado os overlay, pela Prefeitura ter atrasado o CID, tudo isso acarretou quase 200 milhões a mais de dívida. Que o Corinthians tem essa dívida, mas o Corinthians sempre falou, e nas delações da Odebrecht, as prefeituras em todo lugar falam, o presidente do Corinthians na época falou que assumia 400 milhões. O restante era o CID. Explica um pouquinho do CID só para o pessoal que não conhece. O CID é uma lei que existe desde 2003, não foi feita para o Corinthians, que todo empreendimento que você fizer na Zona Leste, você tem um incentivo de até 60% de impostos municipais, que é ISS e IPTU. Como o shopping teve, outras empresas tiveram, mas tudo foco é o Corinthians. E nós tivemos esses problemas. Mas o Corinthians vai acertar, nós estamos aí negociando já com todo mundo, para o Corinthians assumir realmente o que é a parte dele, que é os 400 milhões. Então esse assunto da Arena eu acho que já está mais do que claro, porque botei assim no Instagram, vamos falar de Arena. Todo mundo botou pergunta, mas já está mais do que claro. Todas as entrevistas que eu vi, o Corinthians deve, está claro e vai pagar. Tanto é que hoje cobram, pô, a renda do estádio fica tudo para pagar a prestação. Mas isso foi combinado, foi aprovado no Conselho do Corinthians, em todas as instâncias, que toda a receita da Arena era para pagar a prestação. Ponto final. Pô, o Corinthians está perdendo dinheiro. Não, porque se você não tivesse Arena, você não teria as rendas de 100 milhões por ano. Você ia ter os 20 milhões por ano do Pacaembu. Oh, mas agora tem 100. Tá bom, mas se não tivesse Arena... A Arena aumentou a renda do Corinthians. Mas daqui de 6, 5, 2, 4 anos, quando pagar, toda essa renda vai para o Corinthians. Quem administra o estádio é o Corinthians. Quem decide lá é o Corinthians. Agora, é que nem você comprar uma casa financiada. Tem que pagar. Um assunto que é bem interessante, a gente também recebeu muita pergunta sobre CBF. Né? Você é o único presidente de clube, ex-presidente de clube na época, que se transformou, né, virou diretor da CBF e decidiu sair. Eu sou o único dirigente da história do futebol brasileiro que pediu demissão. A ser diretor de CBF de seleção a pedir demissão. Por quê? Porque eu não concordei em tirar o treinador, a primeira coisa, na época humano. E onde eu fiquei revoltado, que realmente eu pedi demissão, foi quando contrataram o treinador há 3 meses antes de tirar o humano. Que era o Filipão. Que foi o Filipão, sem eu saber. Como é que eu vou ser diretor de seleção, contratar um treinador sem eu saber? E aí você... Eu não vou ficar lá de laranja, não vou ficar lá de fantoche, pô. Rainha da Inglaterra, né? Então, é por isso que eu pedi demissão. O presidente, na época, tinha o direito de contratar quem quisesse, de mandar embora quem quisesse, mas eu, como diretor de seleção, eu podia não concordar, mas eu tinha que participar. Eu já sei como é que é ser, quem manda é o presidente. Mas pelo menos que participe, né? Ouça que eu soubesse. Senão, não, e por isso que eu pedi demissão. E você tem vontade de ser presidente da CBF? Eu já tive mais. Hoje, as decepções no futebol vão vindo tão grande, tão rápidas que... Lógico, falar que eu não tenho é mentira, mas não tenho mais aquele desejo que eu tinha há uns anos atrás. Até porque é muito difícil. O sistema político, o sistema de eleição no futebol ainda é muito caótico. Esse processo eleitoral da CBF que teve recentemente, você concorda? Eu votei contra, eu votei em branco. Eu não concordo. Eu acho que os clubes têm que ter mais participação,
Eu acho que as federações têm que ter a participação dela, mas não pode ser da maneira que está feito, porque sempre vai ficar no mesmo segmento. Tem que mudar o estatuto. Tem que mudar o estatuto. E os clubes têm voz para isso? Tem, mas vale 2 pontos. A federação vale 3. Se 40 clubes votar sim e 27 federações votar não, dá 27 federações. E em relação a essa cota do pay-per-view, você concorda com isso? Está sendo muito falado isso? O que me revolta um pouco, todo mundo põe na conta da Globo, essa mudança do 40-30-30. Essa mudança do 40-30-30 foi o Corinthians e o Flamengo que propuseram à Globo fazer essa mudança. E o pay-per-view, cada um tem o seu. Meu torcedor não assina o pay-per-view por causa do outro time. Ele assina por causa do Corinthians. É óbvio que ele assina do Corinthians, ele vai ver outro time também. Mas ele assinou por causa do Corinthians. Se o Corinthians não estivesse disputando, ele não assinaria. Então é justo quem é corintiano pagar o Corinthians. Quem é flamenguista, Flamengo. Quem é do São Paulo, São Paulo. Quem é do Santos, Santos. Então hoje ficou definido dessa forma. Dessa forma. Só que agora alguns clubes não concordam com essa forma. Acho que tem que ser dividido. E aí não dá. Nós já dividimos a TV aberta, que é 40-30-30, que é 40 todo mundo igual, 30 por classificação e 30 por imagem, Ibope, né? E o pay-per-view, cada um no seu. Em relação ao calendário do futebol brasileiro, muita gente reclama, questiona, mas nada é feito para mudar isso daí. A forma ideal, talvez acho que ninguém tem, né? Nós somos um país continental, é difícil. Nós temos estaduais que em lugar nenhum do mundo existem. Então são 19 datas que praticamente você faz por estadual. A grande FIFA, a mãe do futebol, cada dia põe mais datas FIFA para a seleção, que os clubes não ganham nada, não participam de nada e ainda perde jogador. Então quem ganha são as confederações e a FIFA. Agora não sei o porquê permitiram a FIFA, e eu acho que a CBF não podia concordar, os sul-americanos não podiam concordar, essa tal da Copa Europeia de seleções. Isso vai acabar, ou vai dificultar, ou vai diminuir muito uma Copa do Mundo. E ninguém percebeu isso. E cada dia tem mais datas para seleções, mais datas FIFAs, e os clubes que pagam jogadores. Isso aí, se prejudicado. É óbvio que o futebol brasileiro tem que melhorar o calendário, tem que procurar uma maneira melhor. Não dá para jogar o ano inteiro quarta, domingo. Aqui no Brasil, você vai viajar para Recife, é 3 horas de voo. É um país continental. Mas se fizer como tem que ser feito, quem reclama hoje vai reclamar, elitizar o futebol, tirar o time tal, não pode disputar mais. Não dá para ter 729 times profissionais. Finalizaria com o campeonato estadual? Não, eu acho que o campeonato estadual teria que ser o ano todo. E os times da Série A e Série B só entravam nas finais. Na reta final. Na reta final. E aí depois começaria o brasileiro? Isso, porque... Não, o brasileiro podia começar em fevereiro, o ano todo. O problema dos estaduais é que ele é brigado, é disputado em 3 meses e meio, 4 meses. Aí tem metade dos times pelo Brasil afora, depois não tem mais o que fazer. Então, é uma mentira. Então o estadual tinha que ser o ano todo. Encaixar. Os clubes da Série A, Série B, entrava umas finais. Acho, é uma ideia. Agora, não é fácil fazer o calendário do futebol brasileiro, não. O que é Profut? Profut é essas coisas hipócritas que existem no Brasil, né? O Profut foi feito para dar um tipo de um refinanciamento dos impostos federais, que eu acho... Eu fui deputado 4 anos e eu votei lá 3 refis para grandes empresas. E o futebol deu aquela polêmica toda que eram 4 bilhões. Não era nada perto do que... O refis financeiro foi 128 bilhões em outubro de 2017. Então, aí tinha que fazer o Profut. Mas tinha que tentar penalizar hoje com um acordo tecnicamente. Quem não cumpriu. Tecnicamente. Agora, não fazer o que fizeram. Olha, tem que ter o certidão dos impostos. Eu, em dia com os impostos, eu levo 7, 8, 10 meses para tirar a certidão. Então eu não vou disputar o campeonato? Aí aqui a Receita entende uma coisa que o Corinthians tem que pagar, sei lá, pro IBAMA. E eu não concordo. Eu vou na justiça e falo, eu não concordo em pagar isso. Pronto, eu já não consigo tirar a certidão. Já fico travado. E não é que eu estou devendo, mas eu estou questionando uma coisa que eu acho que é justo. Então, era muito difícil. Mas eu acho que tem que ter punição técnica, eu acho que tem que ser os clubes punidos. Agora, eu como Corinthians, como presidente do Corinthians, eu tenho o direito, não o direito, pode acontecer por fluxo de caixa, eu atrasar 10, 15, 20, um mês o salário.
E eu não sou criminoso e eu não estou cometendo nenhum crime se acontecer isso. E hoje, se você atrasar o salário, você é penalizado. Então, todas as empresas nesse país já atrasaram o salário. Você comentou um pouco da sua passagem pela política, né? Você, depois do seu primeiro mandato, decidiu entrar na política, se decepcionou. Eu entrei na política depois de 4 anos que eu saí, 3, 4 anos que eu saí da presidência do Corinthians. Eu entrei na política em 2014, final de 14, que eu fui candidato a deputado. Foi um pedido de grandes amigos meus, eu nunca tinha pensado nisso, mas tem coisas da vida que te levam para esse caminho. Não é que eu fiquei decepcionado, eu não gosto, eu acho muito ruim. Eu acho que o sistema político brasileiro faliu, mas o povo brasileiro e todos têm que entender que sem a política, sem os políticos, não tem democracia. Sempre a favor da democracia. Por mais ruim ou bom que seja o político. Vai do povo escolher aquele melhor que ele acha ou que ele não acha. E se o povo votou naquele que eu não concordo, eu tenho que respeitar e não atacar. E no Brasil hoje se ataca por qualquer coisa, qualquer um. Mas tudo de bom para o país tem que se passar pelo Congresso. Então nós temos que fortalecer, temos que ajudar bastante, temos que cobrar também, mas fortalecer o Congresso Nacional. De entrar na política, mas não consegue fazer nada. Você não conseguiu? Não, eu e ninguém consegue. É difícil. O sistema político está difícil. Você consegue comparar de alguma forma a política e o futebol? Não tem comparação. O futebol perto da política é um paraíso. Mais fácil? Não é que é mais fácil. Você faz, mesmo errando. Mesmo com tanta burocracia, você consegue. E na política é difícil. Um projeto lá que todo mundo concorda leva 2 anos, 3 anos. Se o governo, o seu presidente da casa ou do Congresso não quiserem. Então, o que 500 quer, pode mudar a vontade dos 500. E eu acho que isso não é justo. Política, então, nunca mais? Eu não vou falar nunca mais, porque às vezes eu falo nunca mais depois, mas eu espero nunca mais. Em relação a Fábio Carille, a gente já viu a entrevista aqui, né? Você praticamente, Corinthians, né? Fez o Fábio Carille, né? Deu oportunidade para ele virar o treinador que ele já é hoje em dia. Eu acho que pode evoluir ainda muito mais, tem poucos anos de experiência profissional, mas essa saída dele e depois essa volta dele, isso te deixou um pouco magoado, porque os valores mudaram, né? Me deixou magoado a saída dele. Ele sabe disso. Porque nós estávamos num momento de transição no Corinthians. Sabíamos, e eu tinha certeza, e ele também, que nós tínhamos que perder jogadores. Porque nós tínhamos que reestruturar e refazer o time de futebol. Não se faz um time num ano. O time começa a se fazer este ano. E o Corinthians pode ter certeza, talvez nós podemos até ganhar esse ano. Mas eu garanto para você que a partir de 20 para frente vai ganhar muitos campeonatos novamente. O time tem que ir, hoje tem 10, 11 jogadores novos. Porque você falou em relação a Libertadores. Ele tem que disputar sempre para ganhar. Então o Carille, eu fiquei muito magoado da maneira que ele saiu. E quando teve especulado que ele não estava mais contente na Arábia, por 1000 razões, que ele ia voltar ao Brasil, o Corinthians não podia deixar de tentar trazer ele para o Corinthians. Até pela história dele no Corinthians, com mais de 10 anos de Corinthians, entre auxiliar e treinador, nós não podíamos abrir mão para outro co-irmão, outro rival, de ter o Carille. Em relação ao Edu, existe alguma mágoa? O Edu foi feito aqui no Corinthians também, né? Aqui desde garoto, né? Desde 6 anos de idade. O Edu, eu tenho um carinho, um respeito e uma amizade com a família, com ele, que é familiar. Mas a saída dele do Corinthians me magoou muito. A saída dele para a seleção? O pouco que eu falei com ele antes dele ir me magoou muito e sou magoado com ele até hoje por causa disso. Mas não teve uma conversa depois disso? Não, nem vai ter. Não vai ter? Pela sua sobre parte isso, não vai ter? Não. Mas talvez uma futura... Isso pode ser. Eu me falo com a esposa dele hoje, com os filhos dele. O pai dele vem sempre aqui visitar a gente. Eu adoro eles, mas eu achei que eu não merecia da maneira que foi feita a ida dele para a CBF. Eu jamais, mesmo que eu tivesse poder, jamais proibia ele de ir para a CBF. Isso é que faltou um pouco de... Não, faltou muito respeito a mim, ao presidente da época e ao Corinthians. Eu sei que você não gosta de falar de outros clubes, né, em geral. Não vou te perguntar sobre o Palmeiras, mas vou te perguntar sobre o São Paulo. Porque o São Paulo está com muita dificuldade nos últimos anos, e a gente vê o Corinthians numa ascendência, continua crescendo, e o São Paulo, que é um rival, mas com muita dificuldade, seja nas contratações, seja de ganhar títulos. Como é que você vê essa relação com o São Paulo? A minha relação com o São Paulo é muito boa, mas o futebol é ingrato, né? Começo do ano, com as contratações, o São Paulo ia ser um time praticamente competia aí todos os campeonatos. E de repente, quem falava que o time era bom, hoje o time é ruim. Então no futebol você pode fazer tudo errado. Ganhando, ninguém fala nada. A matemática não é certa, né? É isso. E você faz tudo correto, tudo certo e não ganha, tá tudo errado.
Então, o São Paulo, desde que nós paramos de jogar lá, eu disse na época que ia ter muitas dificuldades, estão tendo e terão muitos maiores. Porque futebol é com grana. Ninguém faz futebol sem dinheiro. Você pode gastar bem ou gastar mal, mas ninguém faz. E quando caiu a receita do São Paulo, bruscamente, por não jogarem lá o Corinthians e depois os outros não jogarem, obviamente que eles vão ter problema. Estão tendo, mas serão maiores ainda. Uma última pergunta que eu queria fazer é: se você conseguisse sair da posição de presidente, voltar para aquela posição lá na arquibancada, de torcedor, de corintiano, que fica lá na torcida, torcendo, sofrendo, e avaliar, se pudesse avaliar o presidente Andrés Sanches, de 0 a 10, qual seria a sua opinião como torcedor? Dar nota é difícil, mas por mais que reclame de mim, por mais que algumas pessoas sejam contra, todo torcedor corintiano sabe que o que nós fizemos de 2008 para cá. Foi pro bem do Corinthians. Erramos e vamos errar agora. Nós não tínhamos CT, nós não tínhamos CT da base, não tinha arena, não tinha um nome lá fora como tem hoje. Agora, cometemos erros. Eu acho que tem até uma questão do branding, né? Que o Corinthians valia X e hoje vale 10 vezes mais. Muito mais que isso, mas erramos. Mas eu respeito a opinião de todos. Eu acho que quando você vai e fica em evidência, uma pessoa que seja presidente, diretor, jogador, em qualquer área, você tem sempre... Neste país, né? Se tornar público e fazer alguma coisa, você vai ser questionado. Você vai ser sempre questionado, que seja uma minoria, mas... Vai ser questionado. E um erro que você cometa, às vezes... É isso, sabe? E hoje com as redes sociais, que em milésimo de segundo, o cara planta uma notícia lá e vira verdade. Qual o teu Instagram? Andrés Presida. Mas você não tá muito... Ah, eu fico meses sem olhar. Eu te marquei lá nas conversas e não tô vendo visualizado, não visualizado. Eu mando o WhatsApp e falo: Andrés, não tá no Instagram? Ah, parei de mexer nisso daí. Não, eu até tinha que mexer um pouco mais, mas eu deixar sair da presidência aí, depois a gente volta. A Jô pode ajudar nisso? A Jô me cobra muito, não vai me pôr ela para me cobrar mais coisas, pô. Bom, queria te agradecer muito pela recepção aqui no CT, pela entrevista. Sabe que eu tenho um carinho muito especial por você e pela tua família, principalmente pela Band. Eu sou um fanático pela Band, eu acho a Band no esporte é terrível. Então eu só tenho a agradecer eu e a teu telespectador, muito obrigado. Andrés, obrigado, meu parceiro. Valeu, irmão. Muito obrigado. E até a próxima, pessoal.